Então, cara, o nosso comportamento está sendo modulado por um monte de coisa que a gente nem imagina, velho. O nosso cérebro, ele confunde o gosto, ele mistura as duas sensações. Se tem uma coisa ruim aqui, tá amargo, pode ser que aquela pessoa seja amarga também. E aí você, provavelmente, isso vai influenciar no seu julgamento. Com certeza. A gente muitas vezes não tem muita noção o que modulou o nosso comportamento naquele momento. Por exemplo, temperatura, cara. Se você muda a temperatura de uma sala e deixa quente, as pessoas têm mais dificuldade de prestar atenção em alguma coisa. Qual a diferença de comportamento de um líder para um liderado? Existe uma mudança? Existe alguma situação neural ali na questão entre eles? Ou isso é mais uma questão ligada à patente, à autoridade? Porque algumas pessoas entram e já se tornam líderes, assim, automaticamente. Assim, em humanos eu não sei, porque é difícil você fazer um estudo e correlacionar com alguma variável biológica. Mas tem estudo em animais? Em primatas tem, cara. Por exemplo, se você tiver 10 chimpanzés num lugar, eles vão formar uma hierarquia do 1 ao 10. É mesmo? O 1 bate em todos, o 2 bate em todos exceto no 1, bate de surrar, de agredir. O 3... bate em todos menos o 1 e o 2. E assim por diante. O 10 é o que apanha de todo mundo. Às vezes o 7 pode dar uma louca e bater no 1 e assumir a liderança. Não precisa ir subindo. É bem assim, chimpanzé. Aí os pesquisadores medem alguns hormônios. Por exemplo, o líder, ele sempre tem mais duas coisas. Ele sempre tem mais testosterona e cortisol. Caramba, inclusive os estudos mostram que não é muito bom ser o líder. Um líder cara. É testo alto, então. Eles falam que parece que não é tão interessante ser o líder. Estressadão. Por quê? Porque é muito danoso, é custoso. Parece que o melhor é ser o segundo. Porque você só perde pro primeiro, que normalmente vocês são amigos. O 1 e o 2 geralmente andam junto. E você tem todos os benefícios que o primeiro tem. Sem as obrigações. Sem os pepino fisiológico. Sem as buchas. Parece que é interessante ser o segundo na cadeia. Tem um ditado que fala isso. Filha da mãe. Quem tá comemorando lá. Tem um ditado que fala isso. Bom não... Mas tem um ditado que fala isso. Nossa, velho. Bom não é seu rei, é seu amigo do rei. De avião, eu sou 02, tá ligado? Eu sou 02, eu vou dar um rolezinho. Cara, parece que é isso aí mesmo, velho. É isso aí mesmo. Legal, cara. E aí em humanos tem uma galera que tenta fazer alguns estudos assim também, mas aí é bem mais difícil, porque é complicado você conseguir fazer isso em humanos. Tem um estudo que eles analisaram 4.000 julgamentos de juízes no tribunal dos Estados Unidos e eles descobriram 4.000, cara. É coisa pra cacete. Porra, velho. E eles descobriram que quanto mais longe da última refeição o juiz estava... Eu vi esse estudo. Mais agressivo. E, cara, foi um Tem como botar aí, Mauricião? Que fera, se você botar alimentação, juiz, punição, julgamento, talvez você ache o gráfico no Google. Eu baixei esse estudo. Cara, era assim, ó. Tá de brincadeira, era assim, cara. Ó. Se fazia tempo que ele comeu, ele te fudia. Ele era mais agressivo na pena. Se ele acabou de comer, ele era mais empático. Puta que... Ou seja, né? Tua vida na mão de um ser humano, cara. E um ser humano dotado de uma série de questões como essa. Metabólica. E, cara, qual que é a possível explicação disso? Primeiro, quando você tá com fome, você tende a direcionar o seu sistema atencional para busca de alimento. É por isso que quando você tá com muita fome, você não quer conversar com ninguém, cara. Não. Deixa eu comer primeiro, depois a gente faz isso daí. Eu tô estressado aqui, meio puto. Quero comer. A fase final do atleta. O atleta não quer falar com ninguém, exato. Cara. Ele é o ser mais antissocial que existe. Agora, sabe o que também acontece? Quando você reduz um pouco a capacidade energética do seu corpo, a primeira região que começa a ter déficit no seu cérebro de funcionamento é a região que mais usa energia no seu cérebro, que é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal que fica atrás da sua testa é a região que usa mais energia no seu cérebro. E ela é responsável pelo quê? Empatia. Puta Olha merda. Que interessante. Empatia, simulação. Controle inibitório do comportamento. Então você pega um atleta que tem déficit de energia. Se o cara tá com déficit de energia, o córtex pré-frontal dele, que é a usina que mais necessita de gasolina ali para funcionar, ele tá um pouco hipoativo, portanto ele tem menos controle inibitório. Então tem mais chance. Só que a amígdala dele tá mais ativa. Olha lá, cara. Aqui tem um outro que é que peguei aqui do Cada pontinho. Que é do Samidana, aquele que hoje trabalha lá na Jovem Pan, que a gente tava... Lembra o Magrinho lá do seu lado, lá na Jovem Pan, quando a gente foi lá do Emílio, então?
Era a coluna dele. Cada pontinho lá, ó, vai lá no gráfico. É esse mesmo, é o gráfico do paper. Cada pontinho daquele lá, a bolinha redondinha, é uma refeição. E aí ali embaixo é o tempo que passou após a refeição e o eixo do lado é a probabilidade de o juiz dar uma sentença ruim para você. É uma sentença dura para você. Os pontos altos marcam o momento em que juízes tinham acabado de comer. Isso. Quando as sentenças eram mais favoráveis aos réus. Isso, então, exato. Então, se for preso, for a julgamento... Leva uma marmita. Uma marmita. Perceba, pelo menos uns 2 perceba que quando ele come, a decisão era bem mais favorável. 0,6 subia 0,7. Quase em todos os casos ele tendia a ser um pouco mais favorável. Conforme vai passando, cara, ele chega até no momento de quase dar uma decisão não favorável para todos, velho. Meu Deus. Por causa de uma mudança de uma variável que muitas vezes passa desapercebida, que é a alimentação. Cara, é muito Mas isso daí, foda. que é uma coisa que o Wesley provavelmente vai te explicar melhor agora, tem o seguinte: existe um equilíbrio entre o seu núcleo ventromedial do córtex pré-frontal e dorsal versus a amígdala. A amígdala é o conglomerado de neurônios que cuida da sua ansiedade, irritabilidade e compulsividade. Lembra que esteroide hipertrofia a amígdala. Então a pessoa fica mais irritada, menos empática e sente menos prazer. Se você tem menos núcleo ventromedial, você reconhece menos a satisfação. Então você ganhar não significa nada. O Edu provavelmente ele foi sentir que ele ganhou quando ele se alimentou. Quando ele alimentou, cara, ganhei. Então, qual que é o problema quando a gente vê as pessoas, por exemplo, tem transtorno alimentar e você quer que uma pessoa ela reconheça determinadas condições de satisfação? É impossível para ela. Ela não tem energia suficiente para fazer funcionar aquela parte principal do cérebro dela, que depende para ela reconhecer aquilo que você está tentando mostrar. Exato. Não tem gasolina suficiente nessas áreas. Então é muito sério isso daí, porque você começa a perceber que as condições que as pessoas se submetem para algumas situações, elas fazem com que elas percam a sua capacidade de julgamento perante essas mesmas situações. Então ganhar não é bom, não é suficiente, não é o que ela esperava. Caramba, cara. Ou então obter alguma coisa não é bom, não é suficiente, não é o que esperava. Pega uma pessoa que faz muita restrição alimentar, que tem uma dieta que ela mesma se impõe, né? Tenta mostrar alguma coisa boa, não tem jeito. Então quando você vê uma pessoa, por exemplo, que tem anorexia, ela tem um humor, ela tem um tônus mental que é baixo, causado pela baixa quantidade de caloria. Ou seja, se você não conseguir... para o psicólogo e para o nutricionista é uma dificuldade tremenda tratar essa pessoa, porque ela não tem recurso cognitivo suficiente para entender a situação que ela está colocada. E às vezes quando tem, pode não ter metabólico, não tem energia no cérebro. Eu acho interessante a galera entender que nós somos seres, e isso os compilados de estudos em comportamento demonstram de uma maneira muito bonita. Nós somos seres, mamíferos, primatas hierárquicos de ordem superior, altamente influenciáveis, Renato, altamente influenciáveis. É muito fácil influenciar um ser humano. Muito. Por incrível que pareça. E nós somos influenciados por coisas aparentemente inofensivas não, mas irrelevantes. De uma propaganda de TV. Eu vou te dar um exemplo. A uma crítica, por exemplo. Vou te dar um exemplo. Tem um estudo que saiu na PLOS ONE que os caras pegaram pessoas, botaram numa sala e colocaram... foram fazer perguntas de ordem política para ver se eram liberais ou conservadores em relação ao casamento gay. Legal. Ok? Se você deixa a sala com um cheirinho bom, as pessoas tendem a ser mais liberais. Se você bota um cheiro ruim na sala, um cheiro podre, elas tendem a ser mais conservadores nas opiniões. O cheiro! Se você coloca num banheiro... Atenção, conservadores, peidem nas votações daqui para diante. Batata doce e ovo cozido. Todo mundo. Se você for num banheiro público e você colocar olhos de uma pessoa, não precisa ser o rosto. Só um quadrado assim, ó, aparecendo 2 olhos. Numa placa escrito, por favor, jogue o lixo no lixo. As pessoas tendem a jogar mais no lixo, porque tem um par de olho observando elas. Caramba. Cara. Se você pedir para uma pessoa fazer um julgamento moral... Perdão, se você olhar a área do cérebro envolvida por sentir nojo quando você come uma fruta estragada, uma comida estragada, uma coisa ruim... É a mesma região do cérebro envolvida com sentir nojo moral. Então, se você pedir para alguém julgar uma pessoa
e ao mesmo tempo você der uma coisa ruim, nojenta para ela comer, o julgamento moral dela para aquela pessoa vai ser enviesado. Ela tende a ser mais dura e mais preconceituosa. Então, cara, o nosso comportamento está sendo modulado por um monte de coisa que a gente nem imagina, velho. Como se proteger isso? Não tem como se proteger isso. Não tem como se proteger, cara. Às vezes você já comprou alguma coisa. Quer ver um exemplo? Eu comprei uma roupa da Army recentemente. Te patrocina, né? Sim. Army. Você usou o cupom Cariani, né? Usei o cupom Cariani. Tá, e comprou uma roupa da Army. Comprei a roupa da Army. Cara, eu comprei a roupa da Army porque eu vi num vídeo seu um tempo atrás, você usando. Eu achei bonita. Quando eu vi aquele vídeo, eu já comprei a roupa. Só não tinha dado tempo ainda de eu fazer a compra no site. Aquilo já modulou o meu cérebro. Tinha comprado pelo seu cérebro. Já tava. Só passava se precisava esperar o tempo. Então nós somos muito modulados por estímulos aparentemente irrelevantes. É muito louco isso. Cara. Existem pessoas mais e menos moduladas? Por exemplo, existem pessoas que se acabam com uma crítica. Elas não resistem a uma crítica. Cara. Existem pessoas que não se incomodam com uma crítica. Isso tá ligado ao que você disse ou tá ligado mais à questão da autoestima? Eu acho que tá mais ligado à questão da autoestima. Porque essas questões, elas são realmente assim, é meio implícito, sabe? É meio... A gente muitas vezes não tem muita noção o que modulou o nosso comportamento naquele momento. Por exemplo, temperatura, cara. Se você muda a temperatura de uma sala e deixa quente, as pessoas têm mais dificuldade de prestar atenção em alguma coisa. Quem vai associar a temperatura da sala? Você acha que a prova, a professora é ruim porque você não treinou no dia, sei lá. Ninguém direciona para a temperatura. Talvez seja a temperatura. A temperatura diminui a capacidade de prestar atenção. Por isso que no calor é um inferno estudar. Alguém consegue estudar num calor desgraçado? Não tem como prestar atenção e estudar num calor. Eu sofria. É muito louco, cara. Esses estudos são muito massa, cara. Porra, muito legal. Você bota um gosto ruim na boca da pessoa, a pessoa tende a ter julgamento moral pior para outra pessoa. Porque o nosso cérebro ele confunde o gosto o sabor com o seu gosto da pessoa, com o seu gosto em relação à pessoa. Ele mistura as duas sensações. Se tem uma coisa ruim aqui, tá amargo, pode ser que aquela pessoa seja amarga também. E aí você provavelmente isso vai influenciar no seu julgamento. Com certeza. Assim como os juízes com fome descem o cacete na galera que estão ali sendo julgadas, porque a região do cérebro envolvida com empatia tá hipofuncional. Puta merda. Muito louco, né, Maurício?